A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com mais uma live do nosso culto da Batista Ipanema em São Caetano do Sul. Deus abençoe a tua vida, espero que você esteja bem, você e sua família guardados pelo Senhor, protegidos pelas potentes mãos de Deus e que possamos poder compartilhar de uma palavra no dia de hoje, poder compartilhar de um texto bíblico e que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias ele fica sabendo o triste estado que se encontra Jerusalém e ele ora a Deus. E eu gostaria que você ficasse atento a esta palavra, que você prestasse atenção ao que Deus quer falar contigo no dia de hoje. Diz o texto aqui no capítulo 1, do verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza. E veio Anani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu te faço, perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós, corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era neste momento copeiro do rei, louvado seja Deus. Eu gostaria de compartilhar esta palavra com você. Queridos, esse texto fala do copeiro do rei Artaxerxes, um homem com certeza com um coração voltado para Deus, um coração temente ao Senhor, um homem que cumpria as suas funções da melhor forma possível para poder agradar o seu rei, para poder servir o seu rei, mas o seu coração, a sua mente estava em Jerusalém. Diz o texto sagrado que ele foi visitado por Anani, um de seus irmãos, juntamente
com alguns judeus para trazer notícias do estado que se encontrava Jerusalém. E queridos, os restantes que não foram levados para o cativeiro estavam num estado de miséria. Jerusalém estava abandonada, Jerusalém estava destruída, os seus muros derribados, suas portas queimadas a fogo. Quer dizer, uma cidade desolada, uma cidade destruída, uma cidade saqueada, uma cidade empobrecida, uma cidade totalmente abandonada. E diz o texto que aqueles que remanesceram, aqueles que permaneceram em Jerusalém, estavam num estado de miséria, num estado de pobreza terrível, passando fome, passando necessidades, estavam habitando em ruínas, habitando no meio de uma cidade derrubada, de uma cidade destruída. E foram essas as notícias que chegaram aos ouvidos de Neemias. O que fazer? O que fazer dentro desta situação? A primeira coisa a fazer é chorar. A primeira coisa, o primeiro sentimento que veio ao coração de Neemias foi a tristeza. A tristeza de saber que Jerusalém, centro espiritual, cidade de Deus, estava destruída, desolada, abandonada, e quem ainda estava lá, estava vivendo uma situação de extrema miséria, pobreza, fome. O que fazer? Diz o texto sagrado que Neemias, ao ouvir estas palavras, ele chorou, ele se entristeceu, mas ele não cruzou seus braços. Queridos, quantas vezes a gente ouve notícias ruins, a gente presencia situações ruins, choramos, nos entristecemos. Isso tem acontecido comigo, não somente nesses últimos dias, mas a gente tem visto situações que o mundo está vivendo, situações que pessoas próximas a nós estão vivendo. Isso nos entristece, nos traz uma grande angústia, amargura, mas muitas vezes a gente fica parado, a gente fica de braços cruzados e não nos posicionamos. Diz o texto que Neemias, ao ouvir estas palavras, ao ouvir essas más notícias, ele não se acomodou e muito menos se acovardou, ele não recuou, ele não foi omisso, ele não fingiu que estava tudo bem. Não, ele falou: eu estou aqui servindo o rei Artaxerxes, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu estou abrigado, tenho teto sobre a minha cabeça, está tudo muito bem. Se está tudo muito bem, sinto muito, fico triste com as notícias, mas eu não posso fazer nada, eu não posso deixar a minha zona de conforto para poder tentar ajudar, para tentar criar uma situação que possa favorecer os remanescentes de Jerusalém. O que posso fazer eu? Eu não sou carpinteiro para arrumar portas, eu não sou pedreiro para edificar muros. O que posso eu fazer? Eu não tenho habilidades, a minha função é ser copeiro, é servir o rei, a sua comida, a sua bebida. Eu não posso fazer nada, sinto muito, irmãos. Esta é a situação de muitos nos dias atuais, principalmente os cristãos. Eles dizem assim: eu sinto pelo que está acontecendo aí fora com meu vizinho da esquerda, da direita, pelo meu amigo, pela igreja, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que simplesmente cuidar da minha família e somente a minha família, e os outros eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Eu quero dizer a você que não podemos ser inúteis nos braços de Deus, como instrumentos de Deus. Não podemos recuar diante de uma situação que a igreja, que a humanidade está vivendo.
Diz o texto sagrado, aleluia, que ele foi falar com Deus. O primeiro sentimento que vem ao coração é a tristeza das más notícias, e quem sabe você pode estar triste, angustiado com as notícias que têm chegado aos teus ouvidos. Pois bem, o que fazer agora? Que atitude tomar? Que providência tomar? Ele foi falar com Deus. Foi o melhor caminho que ele tomou. A primeira coisa, quando nós nos deparamos com uma dificuldade, quando nós nos deparamos com uma má notícia, é orar. Você tem orado? A primeira coisa é orar, é falar com Deus, é pedir suas orientações, é pedir o seu fortalecimento, é pedir ao Senhor que vá à frente, que tome conta da situação, é pedir a Deus que possa criar uma situação de vitória. Você tem feito isto? Não seja omisso, vai falar com Deus, dobra os teus joelhos, põe tua boca no pó. Ah, mas minha casa está protegida, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu estou vivendo uma vida tranquila. Eu sinto muito por aquele querido irmão, por aquela querida irmã, eu sinto muito pela Igreja Batista Ipanema, eu sinto muito por tudo que está acontecendo, mas o que posso fazer eu? Você pode fazer muito, porque se você se considera um instrumento nas mãos de Deus, se você se considera um vaso, um templo do Espírito Santo de Deus, você pode somar, você pode unir as suas forças, você pode ajudar, você pode arregaçar as mangas da tua camisa e trabalhar e fazer algo acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Diz o texto sagrado, amada igreja, meu querido irmão e irmã, que ele foi falar com Deus, ele foi dizer ao Senhor o que ele sentia, a situação que estava a Jerusalém. E diz o versículo 4, ele ouvindo estas palavras, ele assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias. Nós podemos chorar alguns dias. A gente pode lamentar alguns dias. Ele chorou e lamentou por alguns dias. Eu acredito que naquele momento do choro, do lamento, ele foi procurando uma ideia, ele foi procurando uma forma de poder cooperar, de poder ajudar, de poder ser útil. De sair da zona de conforto. Irmãos, saia da zona de conforto. Faça alguma coisa acontecer. O texto sagrado diz que ele lamentou e chorou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. É o caminho, ele foi falar com Deus, e a sua oração foi esta: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O reconhecimento da soberania de Deus, da força de Deus, do poder de Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, por teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, porque também eu e a minha casa, a casa de meu pai. Queridos irmãos, ele
engrandece a Deus, reconhece o seu poder, a sua soberania na sua oração, mas principalmente ele reconhece os pecados de Israel, ele reconhece os pecados da sua própria família, e ele coloca isso diante de Deus em oração. É muito fácil você ver pecados e erros na vida do teu próximo, do teu irmão, da tua irmã, mas você não consegue reconhecer os teus erros, os teus pecados, as tuas transgressões. Queridos irmãos, não adianta apresentar em oração diante de Deus o pecado do teu irmão, enquanto você não reconhece os teus erros, as tuas faltas e transgressões. Coloque em oração diante de Deus a tua falta, o teu pecado, o teu erro, os enganos que você comete, porque para que Deus possa usar de misericórdia para com a tua casa, com a tua família, e possa usar de misericórdia para com o teu povo. Queridos, diz o texto sagrado, que ele coloca em oração: nós pecamos, nós transgredimos o Senhor, nós erramos, nós fugimos da meta, do alvo, do propósito, não ouvimos e não guardamos os teus mandamentos, as tuas orientações. Nós não guardamos aquilo que o Senhor tem ensinado a nós, não fomos obedientes ao Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: a situação de Jerusalém, o exílio de muitos, a miséria daqueles que ficaram, são consequências dos erros que cometemos no passado. Queridos, para toda ação existe uma reação. Eles estavam vivendo as consequências dos seus erros. Tem muitas pessoas que estão vivendo as consequências dos seus erros, as consequências das suas péssimas decisões, as consequências do pecado que cometeu no passado. É verdade, irmãos, não podemos fugir desta realidade. Muitos casamentos estão falidos e destruídos porque não ouviram a orientação do Senhor. Muitos pais estão sofrendo com seus filhos porque não ouviram e não obedeceram às orientações do Senhor. Muitos estão vivendo um estado de pobreza, de miséria, não somente material, mas espiritual, porque não ouviram as ordenanças e os ensinamentos do Senhor. Muitas igrejas estão sofrendo porque a sua membresia não ouviram as orientações e os ensinamentos do Senhor. Ficaram simplesmente preocupados com cultos de campanha, revelações, profecias de prosperidade, aonde eu posso, aonde eu faço, eu conquisto, eu determino, mas obediência que é bom, não tinha nenhuma, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de cobiça, uma vida de adultério, de fornicação, e acha que isso não terá consequências lá no futuro. No momento parece que está tudo legal, tudo muito bom. Ah não, está jóia. Lá na frente virá o resultado daquilo que você plantou, do que eu plantei. Lá na frente virá o resultado da vida dissoluta, da vida de pecado, da vida de engano, viu? Não é agora. Não é agora não, querido. Não, você está plantando. Vai vir um dia da colheita. O povo de Jerusalém estava vivendo uma realidade triste das suas vidas por consequência do seu pecado, por consequência dos seus erros, das suas transgressões. Estavam vivendo um momento negro, um momento triste das suas vidas, e foi consequência da rebeldia do passado, viu? Eu posso dizer a você que, pela experiência do Evangelho, pela experiência de vida que tenho na presença do Senhor, quantas pessoas eu aconselhei, quantas pessoas eu orientei dentro do texto bíblico, a respeito da situação que eles estavam vivendo na época,
e eu não fui ouvido, fui chamado de quadrado, fui chamado de um pastor muito conservador, que não era isso, que a atualidade hoje é outra, e que viver hoje é diferente, que eu sou um pastor da moda antiga, hoje é outra realidade. Queridos, espera a consequência dos teus erros. Espere, agora está tudo muito bem. Amanhã você vai ver que você vai colher o resultado daquilo que você plantou. Jerusalém, Deus ele não simplesmente virou as costas para Jerusalém porque ele usou Jerusalém como um joguinho. Não, é uma consequência. São fatores, são atitudes que o povo tomava no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, e a medida de Deus foi se enchendo, a situação foi se agravando, veio Jerusalém a ser invadida, os inimigos destruíram seus muros, os inimigos destruíram suas portas, e os muros e portas para as cidades daquela época eram sua proteção. Cidade de muros derrubados, cidade de portas queimadas e destruídas, é uma cidade à mercê do inimigo, à mercê dos povos que vinham saquear, destruir. Quem sabe a tua vida está desprotegida, a tua vida está à mercê dos teus inimigos, à mercê de ser saqueada a qualquer momento, de ser sitiada. Queridos, Jerusalém estava vivendo tudo aquilo como consequência dos seus erros. Eu estou preocupadíssimo com a situação da igreja atual, preocupadíssimo com a situação de muitos cristãos que estão vivendo uma vida dissoluta, cristãos que estão trocando o prazer de estar envolvido com a presença de Deus. Aleluia. Por satisfações carnais, passageiras, que podem só no momento trazer uma certa satisfação, mas amanhã uma grande dor de cabeça. Neemias, ele aqui reconhece o pecado do povo e não somente do povo, porque tem pessoas que gostam de atacar os outros, tem pessoas até que usam as redes sociais para atacar os outros, mas não olha para o seu nariz, não olha para a sua situação, não olha para a sua vida, não olha para as suas ações. É fácil ver os defeitos que há nas pessoas, mas não consegue enxergar os seus. É uma pessoa prepotente, uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa somente em criticar, mas não consegue fazer uma análise da sua vida, do seu dia a dia, do seu deitar, do seu levantar, não consegue enxergar que a sua vida está destruída pelo inimigo, que a sua vida está corrompida, que você está vivendo uma vida dissoluta, que você é um desviado do Senhor, que você está afastado da presença de Deus, a graça de Deus não te envolve mais, a unção de Deus não está mais na sua vida, a tua boca não glorifica mais, a tua boca só fala palavra profana, a tua boca só fala palavras torpes, o teu coração está cheio de imundícia, cheio de engano, e você acha que vai caminhar para a eternidade com Deus? Eu digo a você, não vai não, se não houver conserto e arrependimento. Aleluia! Que haja arrependimento, volte para o Senhor, volte para a presença de Deus, volte a ser um instrumento nas mãos de Deus. Pare de pensar coisas que você sabe que está entristecendo ao Senhor. E olha, eu digo uma coisa a você, a boca fala o que o coração está cheio, e o teu coração está cheio de veneno, cheio de amargura, cheio de ódio, e estas coisas entristecem a Deus. Tome cuidado com isso. Glorificado seja o Senhor.
Diz o texto sagrado, aleluia, Neemias diz: de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos nem os estatutos. Não adianta, queridos. Quer viver uma vida dizendo que é cristão, quer viver uma vida dizendo que é servo de Deus e vive uma vida totalmente fora da palavra de Deus, das ordenanças de Deus, você está enganando a quem? Você está enganando a si mesmo. Toma cuidado com isso, crente, vigia. Nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Quer dizer, consequência. Houve a transgressão, o povo foi disperso, foi espalhado entre os povos, e verso 9 diz: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Olha aí. Houve o resultado das ações do povo, o povo transgrediu, foram espalhados, foram dispersos. Jerusalém está desolada, destruída, abandonada, os que ficaram ali estão em estado de miséria. Aí o Senhor Deus diz: e vos convertereis a mim. Eu quero dizer uma coisa, quando se fala em conversão, dá aquela ideia somente assim: a pessoa não servia a Deus, se converteu, hoje é um servo do Senhor, tem o nome escrito no livro da vida, aleluia, glória a Deus, vai para o céu, independente de qualquer coisa. Não. Conversão. Sabe quando você está numa estrada dirigindo? Eu, pelo menos, sou vítima disso. Eu tenho hora que eu, até com o GPS, até com o Waze e Google Maps, eu me perco. Eu sou uma bênção. Eu posso ir 10 vezes no endereço e me perder. Eu, infelizmente, tenho essa dificuldade. Sabe quando você está viajando por uma estrada, como eu já viajei inúmeras vezes, peguei várias estradas para lugares de 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, e de repente você se perde. Você se perde numa estrada, ou você já passou por ela, como já aconteceu comigo, já passei por aquela estrada e de repente você começa a olhar a paisagem e fala: poxa, mas parece que eu nunca passei por aqui não, eu acho que eu estou na estrada errada. Eu acho que eu peguei alguma conversão, alguma coisa aconteceu. Eu estou fora da estrada que eu me lembro, né? Aí você tem que averiguar, parar, ver onde você está. Olha, parar o carro. Muitas vezes você para num posto de gasolina, para num comércio. Olha, eu preciso ir para tal lugar, estou certo. Não, você não está, você se perdeu lá atrás. Há 10, 15, 20 quilômetros atrás você se perdeu. Aí você tem que fazer o quê? Procurar um retorno. Você vai atrás de muitas vezes o retorno, ele não está próximo, o retorno está 30, 40 quilômetros para frente. Você vai ter que seguir errado até o retorno para retornar e voltar lá atrás, onde você se perdeu, para poder seguir o caminho certo. A conversão muitas vezes é isto: você está no caminho, se perde. Você estava no caminho, mas você se perdeu. Você estava no caminho, mas alguma coisa te tirou de Cristo, te tirou da presença de Deus, te tirou do caminho. E tem gente que ainda insiste: não, eu vou insistir aqui, é esse caminho sim, imagina que eu estou errado, eu conheço essa estrada na palma da minha mão, imagina. E muitas vezes você se engana, você acha que está no caminho certo e não está. Você acha que está fazendo a coisa certa, mas não está. Você acha que você vai chegar no objetivo que você propôs no teu coração e não vai chegar. Está entendendo, querido? Não é melhor parar? Para o carro, para. Pisa no freio, puxa o freio de mão. Pergunta, consulta. Vai consultar a Deus como Neemias consultou, vai falar com o Senhor.
Senhor, eu estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa, eu vou chegar aonde realmente o Senhor quer que eu chegue. E ele vai dizer: não, você se perdeu. Lá atrás você se perdeu. Lá atrás você não observou aquela placa, tinha uma placa enorme. Eu vou contar uma história aqui, o presbítero Silvio vai ficar meio triste comigo, meio bravo, mas não tem nada não, viu, Silvio? Estávamos viajando para o Rio Grande do Sul e na volta eu passei a direção do carro para ele e fui tirar uma cochiladinha, né? Fui descansar um pouquinho, que estava dirigindo há horas, né? E nós estávamos, se eu não me engano, na BR-101, se eu não me engano, não tenho certeza. Bom, estávamos retornando a São Paulo e eu disse para ele: antes de chegar em Curitiba, vai ter uma placa enorme e essa placa vai mostrar que nós temos que pegar sentido Regis, né? Sentido São Paulo. Tá bom, e eu dei uma cochiladinha, daqui a pouco eu abro o olho. Silvio, passou da entrada, Silvio, já estávamos chegando no centro de Curitiba. Aí ele disse para mim assim: puxa, eu não li a placa. Se perdemos, tivemos que fazer um retorno, aumentou 100 quilômetros a viagem. Mas tivemos que retornar, tivemos que pegar por outro caminho. Quantos estão teimando por um caminho e Deus está dizendo: filho, você se perdeu. Filha, você se perdeu. Você não me ouviu, você não viu o sinal que eu te dei, você não leu o sinal que eu te dei. Olha o sinal aqui, ó. Você não leu o sinal que eu te dei, você não observou que você tinha que entrar em tal lugar e você se perdeu. Para o carro, me consulta, volta lá atrás onde você se perdeu e comece tudo de novo. Recomeçar alguma coisa na vida não é fácil, recomeçar é difícil. Fazer uma conversão para voltar de novo vai perder algum tempo, sim, vai perder. Mas é necessário. Se você quer chegar no objetivo, é necessário fazer a conversão. Tem muitos cristãos na atualidade que dizem que servem a Deus e não servem, estão desviados, estão afastados de Deus, estão se enganando a si próprios, são orgulhosos, prepotentes, estão longe da graça divina. Só que tem uma coisa, aí começa a viver a vida dissoluta, começa a viver uma vida de pecado, começa a viver uma vida de desobediência, que aparentemente parece que tudo está bem, parece que tudo é maravilhoso, parece que tudo é perfeito. A carne está agradecendo por tudo que está sendo feito, só que lá na frente vai ter o resultado de todas as ações. Toma cuidado. Puxa o freio de mão, procure um retorno e volte. Lembra de onde caíste. Volta ao teu primeiro amor. Volta a servir o Senhor. Porque toda essa alegria que você está sentindo hoje é passageira. É muito passageira. Ela pode acabar a qualquer momento. Diz o texto sagrado, no verso 9, do capítulo 1 de Neemias: e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então
eu era neste momento copeiro do rei. Eu gostaria de me ater só a este capítulo primeiro. Depois tem um transcorrer aí do capítulo 2 em diante, onde ele pega os remanescentes, pede autorização ao rei, vai a Jerusalém, vê a situação deplorável de Jerusalém, pega os remanescentes, aqueles que estavam em estado de miséria, junto com alguns anciões, e começa uma reconstrução. Houve oposição, houve levante dos inimigos, mas eles chegaram com um propósito, com a bênção de Deus, e tudo aconteceu segundo a vontade do Senhor. Pois bem, estamos vivendo tempos difíceis. A nossa igreja, até o momento, está de portas fechadas ainda que houve já uma abertura das igrejas em São Caetano do Sul e São Paulo de praticamente 100%. Vamos retornar, possivelmente o mês que vem, teremos uma reunião com os obreiros, mas já fiz uma pesquisa para saber a opinião de cada um. Vamos retornar sim, com todas as normas e cuidados possíveis. O futuro da igreja está nas mãos do nosso Deus, a gente sabe, mas mesmo assim, o que compete a nós temos que fazer. Neemias, ele poderia ficar servindo o rei Artaxerxes, mesmo triste com a situação de Jerusalém, ele poderia falar, sabe uma coisa, aqui eu estou protegido. Aqui eu tenho comida, aqui eu tenho bebida, aqui eu tenho conforto, aqui a minha família está bem guardada, então beleza, estamos protegidos, mas peraí, é isso que Deus quer de você? É isso? É isso que Deus quer de mim? Eu poderia dizer assim, eu sou cardiopata, eu estou no grupo de risco, eu poderia dizer assim, poxa, tá bom do jeito que está. Eu não estou tendo muito contato com as pessoas, é mais com a minha família mesmo, está tudo muito bom, tudo tranquilo. Sim, essa quarentena foi necessária, é necessária, eu entendo tudo isso e respeito aqueles que precisam ainda ficar nas suas casas, eu respeito. Mas a partir do momento que existe uma abertura, não somente das igrejas, mas uma abertura de shoppings, uma abertura de comércios, uma abertura, a pessoa tem que ir trabalhar, ir e vir, pegar muitas vezes uma lotação, um ônibus lotado, um metrô lotado, e tem que conviver diariamente com várias pessoas. Eu quero dizer que não é somente a igreja que favorece um risco de contágio da pandemia, do vírus. É o dia a dia. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a tua vida e a tua família, o que pode acontecer? Então, queridos, possivelmente nós vamos sim retornar aos nossos cultos, e eu quero dizer a você que eu tomarei todos os cuidados possíveis para que haja uma proteção. E mesmo assim, entenda que é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege, e você tem que fazer a tua parte, eu tenho que fazer a minha. Existem dois fatores importantes que aconteceram nessa pandemia. Primeiro, tem se revelado aqueles que são fiéis, aqueles que querem buscar a Deus. Eu não digo só de vir à igreja, não. Eu digo no dia a dia. E uma outra situação em que muitos se acomodaram. Tem pessoas que só oram dentro da igreja, na hora da oração coletiva. Não fizeram as suas orações dentro da tua casa, não fizeram suas devocionais, não procuraram buscar a presença de Deus e se acomodaram numa situação. Quem sabe você está acomodado numa situação. Eu te convido. Enxergue como Neemias enxergou, sinta como Neemias sentiu. Ele orou, ele chorou, ele lamentou, ele buscou a presença do Senhor, ele saiu da zona de conforto e ele foi em Jerusalém para ser útil. Ele foi a Jerusalém para poder cooperar, para poder ajudar, junto com aqueles que estavam com ele, a reconstruir os muros,
a colocar as portas nos umbrais e fazer um recomeço acontecer na história e na vida de Jerusalém e do seu povo. Receba esta palavra que venha de encontro ao teu coração e que possa haver um recomeço, mas um recomeço só acontece quando há arrependimento de pecados, arrependimento de atitudes, e possamos voltar a ser observadores da santa palavra de Deus. Receba esta palavra no teu coração, receba esta palavra na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, apresento diante de Ti, Senhor, esta palavra de oração. Oro por todas as famílias, intercedo por todos os irmãos. Senhor, que Tu possas, Senhor amado, abençoar as nossas atitudes, as nossas decisões, que possamos entender que a conversão, que reconhecer que muitas vezes estamos perdidos e fora da direção, é um fator predominante e importante para que possamos ter sucesso e vitória nas nossas vidas. Pai, guarda cada família, guarda cada irmão, Senhor, cura as feridas da alma, traga a Tua bênção, traga a Tua paz. Pai amado, ó Pai querido, que possamos, Senhor, nos colocar no centro da Tua vontade e que em todas as nossas atitudes e decisões o Teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço a Tua bênção e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Glórias a Deus. Amém.